voz infalível o disse Jesus, importa renascer. Vós, filhos do mundo, escutai ao Senhor, que sempre vos chama com muito eterno amor. Ouve que o Senhor nunca cessa em dizer, importa renascer, importa renascer, importa renascer. Com voz infalível o disse Jesus, se amados no céu desejais encontrar, deveis vossas culpas a Deus confessar, e a ordem de Cristo com fé acolher. Importa renascer, importa renascer, importa renascer. Com voz infalível o disse Jesus, importa renascer. Meu barco vai navegando sobre as ondas deste mar, as ondas já se levantam, querendo tragar minha nau, mas eu tenho uma. Esta âncora é Jesus, veio para me salvar. Minha âncora é Jesus, minha âncora é Jesus. Vem os ventos, vem as ondas, tempestade o que vier, meu barco vai navegando, viajando pela fé. Muito bem, nós vamos pensar e trabalhar no sentido de continuar aquele estudo sobre os selos. Agora, a gente tem muito cuidado de estar sempre procurando levar a mensagem para a prática da vida. Porque às vezes mistura o estudo. Quando a gente vai fazer um estudo sobre Apocalipse, sobre os selos, mesmo as 7 eras, a gente deve desprender da parte prática e estudar o assunto em si. Mas, como o profeta sempre entra na parte prática, né, a tendência é essa. Parece que é o que mais recompensa os irmãos. Mas eu creio que o conhecimento dos selos, dentro desse quadro
que nós temos sem especulação, ele é fundamental para a igreja. É necessário. Faz parte, é claro, do fundamento, porque o irmão Branham chegou a dizer assim, que depois dos 7 selos, a sua mensagem mais sobressalente é a mensagem do sinal. Isto é, quer dizer, você note, depois dos 7 selos. Depois dos 7 selos, a mensagem mais sobressalente dele é o sinal. Que Deus ajude os irmãos, todos nós, né? A crescermos na fé. Vamos ficar de pé. Aos Efésios capítulo 6, a partir do verso 10. Aqui o assunto é batalha, então vamos pensar em armadura, né? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Senhor, nós te pedimos que a tua palavra seja vivificada em nossos corações, em nossas vidas, cumprindo assim o real propósito para o qual ela foi enviada. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Assentar-vos. Então falamos de batalha. É bom lembrar sempre que essa batalha não é propriamente a batalha do crente aqui na vida, no dia a dia. Nós estamos falando da batalha da vida com a morte, conforme estudamos quarta-feira passada. A vida e morte chegando ao seu último encontro. Quarto selo, 189, 192, 196, 205 ou 212. Também a origem da batalha. A batalha começou lá no céu, quando Lúcifer foi lançado para a terra e, vindo ao Éden, enganou a mulher, na linguagem de São Paulo, né? 1 Timóteo capítulo 2, a partir do verso 9. Quarto selo, 163 ao 168. E sobre o cavalo amarelo, a morte cavalgou até o abismo. E também é bastante importante sempre a igreja estar sempre consciente de que a noiva não sofrerá o ministério do cavalo amarelo. Ela não sofrerá esse ministério do cavalo amarelo, porque ele significa a morte. E então vai haver um acontecimento simultâneo. Enquanto o diabo encarna no anticristo, falso profeta, se transformar em besta,
e esse cavalo muda de cor, reunindo as demais cores anteriores, o branco, vermelho e preto, forma o baio, o amarelo. Essa mistura de cores resulta exatamente no baio. E então, quando isso acontece, será um acontecimento simultâneo com o rapto da noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. E isso quer dizer então que a noiva será arrebatada ainda no quarto selo. É muito simples, nós temos um quadro, eu desejo esse quadro até mesmo feito como aqueles ali. É um quadro que não há erro nele. A noiva sobe no quarto selo. O quinto selo e o sexto selo não tem nada a ver conosco. Estão estritamente relacionados com os judeus, com Israel. O que também são acontecimentos simultâneos no céu e na terra. Nós vimos também que cada mensagem que é enviada, cada selo que é aberto, foi o anjo tocando a sua trombeta, soando a sua trombeta, e cada um por sua vez, respectivamente falando. Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, Branham. Agora, como esta era reúne todos os males das demais eras, esse mensageiro, a sua mensagem, também é composta de todas as porções das demais eras, sendo, portanto, o mesmo evangelho de Paulo. Aí se cumpre aquilo que está escrito em Malaquias 4, 5, 6, que Elias viria e converteria os corações dos filhos aos corações dos pais, a fé apostólica. E também se faz entender claramente, sem nenhuma dificuldade, as porções que os reformadores trouxeram, como Lutero, trazendo apenas a justificação pela fé. Wesley, a santificação, logo os dons espirituais e, por fim, o novo nascimento, o batismo real com o Espírito Santo, que é a fé na mensagem. O que representa na vida prática um parto normal, que é precedido por água, sangue, e logo depois vem espírito. A água é justificação, sangue é justificação, e o espírito, a vida, você sabe o que significa. Então, é bom ter esse compêndio que é simples, essa síntese, é muito simples. Quando você olha naquele quadro ali, ó, o que era bom até sempre que eu mostrar para ele o nosso câmera aí, focalizar, porque quando as pessoas vão ter esses estudos através do vídeo, eles podem ver lá o quadro das 7 eras, né? Acho que depois que eu terminar de falar, ele vai focalizar lá, né? Tá vendo? Hã? No final. Pois é, mas vamos ver lá com os nossos telespectadores. Você traz o máximo que você puder. O máximo, né? Isso. Vê se você focaliza mais só de Paulo, 3 só, as 3 primeiras, para dar maior ainda. Depois você vai trazendo para a direita. Não dá mais que isso. Mas aí está, Paulo, na era de Éfeso. Ele disse que
ainda que um anjo do céu, ou ele mesmo, anunciasse um evangelho, outro evangelho, além daquele que ele havia anunciado, fosse anátema, que significa excomunhão, abominação, mentira, rejeitado pela igreja. Um anjo do céu, ou ele mesmo. Vamos supor que ele mais tarde se desviasse, passasse a ter, vamos dizer, miragens e outras coisas, doutrinariamente, a igreja deveria ficar com aquilo que ele ensinou a respeito. Veja, o batismo. O batismo de Paulo bateu certinho com o de Pedro. Ele próprio foi batizado em nome do Senhor Jesus. Ananias disse para ele: vamos, levanta-te, batiza-te invocando o nome do Senhor. Ele não foi batizado nos títulos. Então, vocês estão notando que Paulo foi um evangelho fundamento dos apóstolos e dos profetas. Agora, depois, então, essa semente seria semeada durante as eras. Até chegar à era de Columba, nós temos ali Irineu, Martim, Columba, então sepultou tudo, enterrou. Foi a chamada Era Negra, mas logo veio o broto, o Lutero, Wesley. Então, essa última era, reunindo todos os males das demais eras, reúne também, isto quer dizer, a mensagem desta era, do profeta mensageiro, reúne tudo, se transformando como a de Paulo. É a mesma mensagem de Paulo. Quando ele foi lá no céu em êxtase, eles gritaram a uma voz só, que eles estavam descansando na mensagem. E ele disse: eu ensinei exatamente como Paulo. Veja que isso ficou plenamente registrado ali através de uma êxtase, confirmado. E ele havia pregado exatamente como Paulo. Agora, Paulo disse a mesma fé, o mesmo batismo, o mesmo Senhor, mas não é o mesmo batismo lá de Niceia, que veio 325 anos depois de Cristo. É o mesmo batismo dos apóstolos, Efésios capítulo 4, que foi em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso o profeta desta era batizou em nome do Senhor Jesus Cristo, porque a sua mensagem seria incompleta se ele não fizesse isso. Então nós temos aí, cada um tocou a sua trombeta, mas esse sétimo anjo reúne em sua mensagem tudo que Paulo pregou, tudo que os apóstolos pregaram, tudo que os profetas ensinaram, para se cumprir realmente isso, fundamento dos apóstolos e dos profetas. Não há como discutir isto, não há controvérsia. Agora nós vamos ver aqui no quinto selo, parágrafo 162, o quinto selo, 162. Muito obrigado, irmão Isaías, foi muito bom. Quando o homem morre, seu caráter não muda. Então, tem que individualizar a coisa e ir para a vida prática, para o indivíduo. Quando o homem morre, seu caráter não muda. Quando Saul havia decaído espiritualmente e não haviam profetas na terra, e ele não sabia o que devia fazer, e estava num verdadeiro aperto, e tinha que sair à guerra, ele foi a pitonisa de Endor, uma bruxa,
uma feiticeira. Agora, sobre o sangue de bezerros e bodes, ele podia fazer isso. Ele chamou ao espírito, ou ela chamou o espírito de Samuel. 1 Samuel 28, 7, 25. E quando chegou Samuel, ali estava coberto em seu manto de profeta. E não somente tinha o manto, mas ainda era profeta. Continuava sendo profeta. E perguntou a Saul: por que me tens inquietado, fazendo-me vir, sendo que Jeová se tem apartado de ti, e és teu inimigo? Amanhã, por este tempo, estarás comigo, porque cairás na batalha. Assim sucedeu exatamente. Ele ainda era profeta, e deu uma mensagem profética. Estando já em outra dimensão, ele se apresentou como profeta e deu uma mensagem profética para Saul. Qualquer profeta que se levantasse nesta era, ele se manifestaria com o mesmo caráter. Ele chamaria esta geração de perversa. Perversa, má e perversa. Jeremias seria um chorão nesta era. Isaías seria aquele mesmo Isaías. Todos eles, com exceção de nenhum. Se Pedro levantasse hoje, ele mandaria o povo ser batizado conforme ele mandou lá em Atos 2, capítulo 2, verso 38. Ele não pode mudar. Se eles mudassem, Jesus Cristo não seria o mesmo ontem, hoje, eternamente. E nós vimos que Jesus Cristo não é o mesmo ontem, hoje, eternamente, só para explorarmos a cura divina. É o versículo mais explorado na cura divina. Ah, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, eternamente, Ele cura. Mas Jesus não só curou. Ele é o mesmo na santificação, na justificação, em toda a prática do Evangelho. Ele não muda. Então, veja, se tratando de Moisés e Elias, ainda incluindo nesse assunto, Moisés e Elias, também são profetas ainda. Como Samuel ainda era profeta, e por permissão de Deus, porque a Bíblia estava sendo escrita, quando o rico morreu, e Lázaro também foi morto, foi levado pelos anjos, e o rico, aquele mesmo mancebo de qualidade que rejeitou a liderança de Cristo, foi para a quinta dimensão. De lá ele pediu: mande que Lázaro molhe o seu dedo, toque na minha língua, porque estou em chamas. A língua dele estava pegando fogo. De certo, ele falou muito, muito mal dos outros, né? Ele deve ter conversado demais aqui, ó. Ele falou logo na língua, né? Mas o que aconteceu? O que Abraão, nesse caso aqui seria o Senhor, o seio de Abraão, disse para ele? Quando ele disse: então mande alguém lá na terra, dizer para os meus irmãos, agora se preocupou com os irmãos, para se arrependerem e não virem para este lugar que eu estou, que isso é uma desgraça, é um inferno. O Senhor disse: não, há um abismo. Lá tem Moisés e os profetas. Isso quer dizer que ele já tinha a escritura. Deus não ia mandar nesse caso.
Ali Deus estava escrevendo a Bíblia, lá atrás. Mas agora não. O profeta disse, quando ele foi lá em cima e que voltou, ele disse, perguntando pelas pessoas, você me pergunta, irmão Brana, você viu o seu nome lá no livro? Ele disse, não, isso é por fé. E alguém disse para ele, irmão Brana, se você disser que esse anjo, que te aparece na plataforma aí, e que te revela as doenças, as enfermidades e tudo, se você disser que esse anjo mandou batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, todos nós, ministros, seremos batizados. Ele disse, esse anjo seria falso, porque isso já está aí na Bíblia. Já temos uma Bíblia, não precisa mais dessas aparições. Então ninguém vai se estribar nisto aqui, a respeito de Samuel, porque já há uma Bíblia escrita, ela está completa. Mas vamos fixar nisso aqui, completar isso, que eles sempre são profetas, porque eu estou aqui vendo uma observação, que é sobre o caráter de profeta. Isto quer dizer, a qualidade de profeta. Qual é o caráter da sua profissão, da sua função, do seu ofício. Então ele traz esse caráter de profeta, e todos eles são profetas. Agora, o irmão Branham diz assim, se você sai daqui para lá mentindo, você sempre é um mentiroso. Você chega lá como mentiroso. E qualquer tempo que você for convocado para qualquer coisa, nós vamos ver aí os julgamentos, o julgamento do trono branco, você será julgado como mentirosa, como mentiroso, porque você foi daqui como mentiroso. Você foi daqui como adúltero, como adúltera. Você saiu daqui do jeito que você sai daqui, ninguém mais muda. Você vai comparecer diante do trono branco daquela maneira. O homem, não é? Agora, para aqueles que, pela misericórdia de Deus, pela compaixão do Senhor, é revelado o poder do sangue, então não há como, essa pessoa não chega lá como mentiroso, como fornicário, como ladrão. Por quê? Ele tem passado por um processo de arrependimento, e através desse arrependimento, o sangue de Jesus Cristo o lava e purifica. Então ele não ultrapassa essa barreira como mentiroso. Ele não chega lá como mentiroso. Essa que é a diferença. Vamos ver ainda que eles nunca morreram. Isso é interessante para nós, porque a doutrina que tem surgido no mundo, e chegado até a Goiânia até, que Elias e Moisés estão aí representados em um homem, que por sinal nem judeu não é, é porto-riquenho, é lá do Porto Rico. Vejamos aqui, o profeta diz, estes Moisés e Elias também são profetas ainda. Estes dois profetas, segundo a repetição de suas obras, são Moisés e Elias. Esses ministérios sempre têm sido seus. Recordem, farão tal como antes, como eles fizeram antes. Não tem mudado. Estes nunca morreram.
Nunca morreram. Aqui no parágrafo 172, do mesmo quinto selo, 172, ele diz: Moisés em realidade morreu, porém ressuscitou, porque foi um tipo perfeito de Cristo. Ninguém pôde encontrar onde foi sepultado. Os anjos vieram e o tomaram. Por que seria? Nenhum mortal podia levá-lo para onde ia. Ele simplesmente passou por um ato, como um tipo de Cristo. Teve anjos como carregadores, porque somente eles lhe podiam levar para onde devia estar. Não haveria ninguém dessa dimensão que podia levar Moisés para onde ele foi. Somente anjos. Ninguém sabia onde estava, até Satanás teve contenda com o arcanjo, disputando o corpo de Moisés. Ele não podia entender o que sucedeu com Moisés. Disse: o vi tremendo ali sobre o monte, olhando a terra prometida, e logo olhava para trás sobre os israelitas. O vi tremendo, porém logo subiu a rocha, e essa foi a última vez que eu vi. Ainda no 176, vamos completar esse parêntese aqui, não é? Fechar esse parêntese. Então eles têm que provar a morte ao fim de seu ministério, se referindo a Moisés e Elias. Porque então não poderia o ministério do sétimo anjo ser por meio de Moisés, sendo que estava na mesma condição de Elias. Porque não disse Deus: olha, Elias, tu tens operado tanto em diferentes partes, creio que seria melhor esta vez enviar a Moisés. Por que não fez assim? Seriam os dois, porque Moisés representa a lei. E nesse caso, Elias, a graça. E Elias, então, manifestará isso. Moisés, como representante da lei, confirmará aquilo. Ele fez com que a água se transformasse em sangue. Aquilo que ele fez, ele fará novamente. E o que Elias fez, ele fará novamente. E o que Elias fez foi extensivo a toda a terra. Houve seca em toda a terra. Moisés trabalhou, mas em relação aos egípcios, a Israel, com Israel, tirando do Egito até a terra prometida. Mas vamos ver aqui, duas batalhas, você vai guardar isso, há duas batalhas pela frente, que é a do Armagedon e Gog e Magog. Nós vimos naquele filme, naquela fita, o batismo no fogo. Você viu, mais ou menos, quer dizer, em síntese, aquilo não representa nem mesmo, vamos dizer, um quarto do que na verdade será. A batalha do Armagedon. Essa de Gog e Magog será depois que Satanás for solto, depois do milênio. Então ele fará guerra contra os santos, e assim será mais uma vez vencido. Vai ser então quando ele vai desaparecer do mapa. Ele nunca mais vai enganar quem quer que seja. Ele não vai encontrar mais uma Eva para enganá-la. Ele será completamente eliminado. Aí então também todos que pereceram, não há um inferno eterno. Ninguém ficará no inferno para toda a eternidade. Para a eternidade não. Isso seria uma incoerência. Depois que Deus terminar com este assunto, manifestar totalmente os seus atributos, estabelecer o seu reino eterno, olha, nós sabemos, não há mais nada
não haverá nenhuma coceira. Você não terá nem que fazer isso aqui, ó, na sua cabeça. Nunca mais. Isso é sublime, isso é importante, isso é glorioso. Agora, não precisa se preocupar, porque essa batalha é problema dele. Essas batalhas. Isso é um problema de Deus. Ele, de todos os modos, as vencerá. Agora alguém pode dizer, ah, bom, já que o inferno não é eternamente, não é eterno, então até que ficou mais leve para o inferno. Meu irmão, minha irmã, você passar um minuto com certa dor, ela parece uma hora. Um minuto se transforma em uma hora. Se para Deus, em gozo celeste, um dia é como 1000 anos é como um dia, na tormenta, um minuto é como 1000 anos. Então, por isso que é perene, é para sempre. É para sempre dentro desse curso. Dentro de um tempo. Você pode ver o que é perene na sua vida, com a média aí, vamos dizer, plenamente alcançável, até os 80 anos. Então aquilo é seu para sempre. Quer dizer, para sempre, enquanto você vive. Dentro desse tempo de sua vida, existe um para sempre. Então é para sempre. Desde que morre, até passar 1000 anos do milênio, vir a segunda ressurreição, 1000 anos do milênio, vir a segunda ressurreição, então o julgamento do trono branco, para depois ser lançado com o diabo no lago de fogo. Ora, isso é fácil. Eu não sou mestre, vocês sabem disso. Eu não ousaria dizer que eu sou mestre. Eu só posso falar essas coisas assim, no cabresto mesmo, dentro da mensagem da Bíblia. Apocalipse 20, verso 7. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Agora você já sabe que essa prisão de Satanás, ele estará preso por uma cadeia de circunstâncias, porque ele não encontrará ninguém a quem ele possa usar. Ele não encontrará um homem para fumar um cigarro, uma mulher para prostituir através dela. E sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. Esse fogo é do céu. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todos sempre. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros,
segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Aí então entra um novo céu e uma nova terra. Apocalipse 21. E vai até o 22, que é o último capítulo. Mas esse para sempre aqui, irmão Brand, diz nós não temos, porque senão nós vamos desviar muito do assunto. Mas aí nós temos Sardes, 93 a 110, começando aí para essa segunda ressurreição. Pergunta e resposta número 2, 77. Então ele mostra que tudo que foi criado tem fim. Tudo tem princípio, tem fim. E a única coisa que não tem fim é a vida eterna. Depois que tudo passar, passou tudo, e vieram novos céus e nova terra, não existirá nenhum planeta. Deus não vai fazer como, às vezes uma nação faz, separa uma ilha, Fernando Noronha, seja onde for, para levar criminosos para lá, bárbaros, facínoras. Não, Deus não vai fazer isso. Ele não terá um planeta, uma galáxia, para mandar os ímpios para lá em inferno eterno. Não. O irmão Breno explicou isso muito claro, é muito simples. Depois de passar tudo, agora, até lá é uma eternidade, é um para sempre. É para sempre. Pois bem, vamos seguir adiante. Tratando-se de batalha, nós não podemos esquecer, para a vida prática, que, segundo o que Paulo disse aí em Efésios, onde nós lemos, nós vamos lembrar mais uma vez o que o profeta diz sobre aquele reino. Porque só vai reinar quem vencer, claro, quem vence. Se tenho que reinar, tenho que vencer, tenho que lutar, né? Esforça a minha coragem, Senhor. Ele disse. Então há uma vitória prévia, que sem esta, o homem não estará lá. Ele não estará naquela vitória eterna. Ele não estará salvo daquela batalha. Ele estará na batalha do Armagedon, ele estará na batalha de Gog e Magog, mas enquadrado naquilo que acabamos de ler. Enquanto a noiva não estará guerreando mais. Ela não tem que lutar mais. Acabou. Por quê? Porque ela venceu aqui. Ela venceu o diabo aqui. Ela reinou aqui sobre o pecado. Esse aqui que é o ponto principal. Então nós estamos estudando a revelação de Jesus Cristo, que é das 7 eras da igreja, mas sabendo que isso tem um casamento perfeito com os selos, se fazendo o fundamento da revelação dos selos. O profeta ensina. Então no parágrafo 48 ele diz: o cordeiro, o pontífice, retendo seu sangue com expiação no propiciatório por nossos pecados. Veja, a vitória partiu daí. É o Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse é seu ofício presente. Isso é o que está fazendo agora. Por isso não se ora através do rei, mas sim através do sacerdote, que intercede. Ele tem o ofício, o sacerdócio está com ele. Isso é o que está fazendo agora.
seu sangue clamando por nossos pecados. Porém, algum dia aquele cordeiro será o leão da tribo de Judá. Então, não mais intercessor, agora rei. Ele virá com poder e glória e tomará a sua autoridade para reinar como rei. Ele é o futuro rei desta terra. Ele é o futuro rei desta terra. Agora, isso não quer dizer que ele não é rei hoje. Ele é rei, sim. Ele é rei de quem? Seu. Ele é rei do seu coração. Ele reina em você. Ele reina na sua casa. Ele reina sobre os seus sentidos. Não é isso? Porque ele é nosso rei. Rei dos santos. Hoje em dia é um reino espiritual. Você não está sob domínio desses homens e mulheres que inspiram os homens e as mulheres a viverem, se vestirem, se portarem de uma maneira pecaminosa, sob o reino do diabo, sob o domínio de Satanás. Isso que você está vendo aí nas praias, nas passarelas, nas avenidas, chama-se domínio do diabo, reino de Satanás. Essas mulheres que estão se levantando no cinema, na televisão, liderando as crianças, as mocinhas, e ficam pulando lá com aquele fogo tremendo. Menina que em vez de estar aprendendo a trabalhar, a cozinhar, a ser dona de casa, está lá pegando fogo, pulando para cima e para baixo. Mostrando que caráter elas vão ter. E a sociedade não reage. Não tem como reagir, porque é um reino. É o reino do diabo. E Jesus disse que se o reino dele fosse desse mundo, os seus pelejariam por ele. Então não se faz mais nada por esse mundo. Vocês querem ter uma ideia? O irmão Brana chegou a dizer, ainda vivo, é claro, eu não orarei, eu não oro mais pela América. Eu não oro mais pela América. A América que sempre está lançando aquele símbolo da imundície. Ela teve um Marilyn Monroe, que foi um símbolo da imundície, o apogeu do rock, o Elvis Presley. E como eles terminam sempre? Deixando um batismo sobre a terra. Agora eles têm um símbolo da sujeira, da imundícia, que chama-se Madonna, fazendo sexo até com cachorro. Me perdoe. E fotografando e saindo isso para o mundo todo. É o reino, o domínio de Satanás, do diabo. Agora não pense que somente os tais estão sob essa inspiração do diabo. Mas todos que se vestem, se portam como eles, estão sob o reino deles. Estão sob o domínio deles. Isso não quer dizer que nós não pecamos. Vocês estão entendendo? O seu espírito nunca casa com aquilo. Porque ele é o nosso rei. Ele quem? Jesus Cristo, Rei dos santos,
hoje em dia é um reino espiritual e que está numa grande batalha, sem dúvida. Essa menininha com 7, 8 anos, ela sai para a escola com a mochilinha nas costas, ela está já numa batalha tremenda. Ela já vai entrar num ambiente que é completamente diferente, numa atmosfera completamente diferente do seu lar, da sua criação, dos princípios de Deus. Mas tem que estudar. O Daniel tem que ir para a Babilônia. Não é desse, não, veja só, esse reino não é desse sistema mundano. Porque você, veja só, você, é que eu disse para um irmão de fora, de outro estado, ele queixando da casa da sogra, porque a família vai para a casa da sogra, e na sogra, seus filhos chegam lá, ficam rebeldes e coisa e tal, e ficam diferentes, e a sua mulher transtorna quando está na casa da mãe, e aquela coisa toda. Eu falei, olha, irmão, sua sogra não tem culpa. Quem tem culpa é você, é sua mulher. Você não tem nada que está condenando sua sogra. Ela não está obrigando vocês a ir para a casa dela. Ela não está condenando, obrigando. Ele falou, é verdade, o senhor tem razão. Eu falei, escuta, você está suposto a pôr o sinal na sua casa, não na casa de sua sogra. Na sua casa você tem autoridade, agora você quer chegar na sua casa, na casa de sua sogra e fazer limpeza? Você não tem essa autoridade para isso. Então vai ser um conflito mesmo, não vai ter jeito. E ele concordou. Ele falou, não, o senhor está certo. O incomodado é que se retire. Aí cumpre-se aquilo que Jesus disse, eu não vim trazer paz, espada. 2 estarão contra 3, 3 contra 2 numa casa, pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra, sogra contra nora. Porque não combina, não tem jeito. Não é que você seja rebelde, que você é uma brigalhona, que gosta de discutir, de contenda, não é isso não. É uma incompatibilidade de espíritos. É falta de plumagem, da mesma plumagem, porque somente as aves da mesma plumagem é que voam juntas. Por que nós gostamos de estar com os nossos irmãos, por mais simples que eles sejam, mais humildes? Nós gostamos de estar com eles. Por quê? É por causa disto. Veja-se, não é desse sistema mundano, esse reino, assim como nós tampouco somos deste mundo, porque isso é que nós nos conduzimos, aliás, por isso é que nós nos conduzimos diferentes aos do mundo. Você vai num lugar, mesmo que você queira, bom, aqui eu não posso dizer que eu sou crente, mas daqui a pouco chega uma pessoa e diz, o senhor é crente? A senhora é crente? Escuta, você é crente? Não tem jeito. Menina, você está parecendo que é crente. Aí, às vezes a fogueirinha está quente, né? Pode até negar, né? Lembrar do Pedro lá, não, quer dizer, né? Quer dizer, mas, por isso é que nós nos conduzimos diferentes aos do mundo. Esse aqui está nos apertando muito daquele dia para cá. E vai apertar mais. Nós estamos vendo aí o irmão Breno falando de porca e parafuso. Você lembra, irmão Divino engoliu um parafuso, né? Tomar comprimido, né? E o profeta está falando em parafuso e rosca, e porca, não é? É o que o profeta fala, João Batista falava de cobra, machado, essas coisas, não é? Então, por isso é que nós nos conduzimos diferentes aos do mundo.
Nossa cidadania está nos céus. Nós refletimos o Espírito do reino onde nascemos. O que é que está reinando mesmo? O seu Espírito. Olha, isso é tão claro, a conduta da vida é tão claro. Isso não se refere à ordem social. Tem nada a satisfação da sociedade. Não tem nada a ver com isso. Mas a conduta da vida em relação a Deus. Satisfação a Deus, não à sociedade. É tão certo que o profeta diz: me diz a qualidade de música que você está ouvindo, a coisa que você está vendo, que você gosta de olhar. A danada da tela não tem jeito de ser esquecida, não tem como, não é? A qualidade de literatura que você lê, as pessoas com quem você se dá bem, se associa, e eu direi a qualidade de espírito que você tem. Nós refletimos o Espírito do reino onde nascemos, onde Jesus é o Rei. Ele é um rei em batalha. Você está batalhando contra si próprio, contra seus direitos, contra as circunstâncias, contra necessidades, para ganhar o pão. Por isso é que nossas mulheres não se vestem com roupas de homens. A mulher que veste com roupa de homem, ela não está sob domínio do reino de Deus. Nem cortam o cabelo, nem usam todos esses cosméticos. Agora esse nós aqui que aperta, né? As nossas. O irmão Branham tinha um nós. Paulo disse nós, nossas. Se você precisa ver se você é dessas nossas dele. Se nós somos desses nossos dele. Isso aí que é importante. Não usam todos esses cosméticos e outras coisas que o mundo ama tanto. Que o mundo ama tanto. Por isso é que nossos homens não bebem, não fumam, não andam no pecado. Isso aí generaliza tudo. Pecado é pecado, 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 pecado. Nosso domínio é o domínio sobre o pecado. Essa batalha tem sido vencida pelo Cordeiro, pelo sangue. Você venceu essa batalha. E você se fortalece por meio do poder que está no Espírito de Cristo que mora em nós, que mora em você. Todo o reino da terra está desmoronado. Porém, o nosso permanecerá. Do jeito que ele está caótico, arrasado, o reino do mundo, ele irá para os acontecimentos finais. Então, essa entrada de Israel, aquela entrada de Israel na terra prometida, não quer dizer milênio, quer dizer, era do vencedor. A era do vencedor, que venceu a batalha, que volta da batalha como vencedor, e por isso toma da ceia com Abimeleque. Eu queria completar aquilo, que a comunhão não está aqui na hora de tomar o pão e o vinho, muito embora essa reunião seja chamada de comunhão, de santa ceia, comunhão, como queira. Mas aquilo é uma testificação. Você está testificando de que você vive em comunhão. E você vive em comunhão. Agora, quem vive em comunhão, quer dizer, está vivendo junto.
está vivendo para a par, está vivendo no mesmo espírito, está vivendo numa só fé, num só espírito, num só Senhor, numa só doutrina. Está em comunhão com Cristo. Não é somente no dia da ceia. Por isso que é bom temer, reverenciar, tremer até às vezes, mas o bom seria temer, tremer, chorar lá na hora, lá, e regozijar aqui, completando aquilo, né, irmão Elias? Fica bem entendido isso. Agora você diz, o senhor já alcançou isto? Perguntaram, o irmão Brano fez essa pergunta. Ele diz, ó, eu estou pelejando. E como Paulo disse, eu digo mesmo, ainda que um anjo do céu, ou eu mesmo, pregue coisa diferente disso aqui, que eu tenho pregado para vocês, seja anátema. Só isso é que eu quero dizer. Não tenha dúvida de que você pertence a esse reino. Agora, essa batalha não terminou. O profeta disse, se você algum dia alcança a promessa, você vai ter que tirar a Satanás da sua frente. Aí então nós entraríamos naquele estudo do avivamento, reavivamento, avivamento. Vamos parar aqui e quem sabe, se Deus permitir, quarta-feira próxima a gente faz então esse estudo do avivamento ligado com isso aqui. Para você ver como que agora parece que a coisa é bem mais difícil, como a vida de Abraão. E eu disse, assim que Abraão recebeu a promessa, a coisa ficou mais difícil para ele. Assim que Maria recebeu a promessa, a coisa ficou mais difícil para ela. Tudo ficou mais difícil. Nós vamos ficar de pé. O pastor Elias vai encerrar a reunião, lembrando-nos de que sexta-feira a gente tem um trabalho especial com o irmão José Alves. Eu me lembro que o irmão Febrônio chegou aqui do interior, disse, olha, tem um rapaz lá em Cachoeira de Goiás, mas o rapazinho é uma bênção, ele está lá orando pelo povo e sacudindo mesmo a região. Não? O rapazinho é uma bênção. Então, nós vamos sexta-feira ter um culto especial com o irmão José Alves, e ele vai lembrar dos seus dias da cachoeira. Aleluia, amém. Esses pedidos de oração devem ser entregues lá na portaria. Como é que você faz? Assim me embaraça aqui, não é? É um pedido de oração aqui, pastor Elisa. Então você põe diante do Senhor esse pedido aí, viu? Senhor nosso Deus, diz o profeta do Senhor, na tua palavra, que o sobrenatural está na revelação. O sobrenatural acompanha a palavra. E é o sobrenatural que realiza, Senhor, o teu propósito. Senhor, não estamos diante de uma imagem, de uma estátua. Estamos diante de tua palavra, Senhor. Por isso cremos em todas as bênçãos que ela promete para nós. É ela que realiza, Senhor. A bênção vem através de tua palavra. E nós cremos, Senhor, que estamos saindo, Senhor, abençoado deste lugar. Todos os pedidos de oração, Senhor. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Em toda a tua palavra, Senhor. Esse pedido de oração que tem chegado aqui por último. O Senhor é o socorro bem presente na angústia. No nome de Jesus Cristo, nós colocamos em tua presença cada pedido, Senhor, que é feito diante de tua palavra,
no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Cumprimente um outro e volte para casa seguro na palavra de Deus. Deus abençoe os irmãos no nome de Jesus Cristo.